Galera, quem acompanha nosso conteúdo há mais tempo sabe que eu tive muitos problemas com autocobrança exagerada no meu passado, né? Tanto é que isso levou para uma depressão, para um burnout, e eu tive que aprender a lidar com essa autocobrança que estava num nível já que me prejudicava, né? Porque um certo nível de autocobrança é necessário, né, para tu conseguir te tirar da tua zona de conforto, fazer às vezes o que tu não tá afim de fazer, não em relação aos teus princípios e valores, mas em relação à tua disposição, à tua energia, fazer o que tu não tá afim de fazer para criar consistência ou para atingir um determinado resultado. Mas qual é o problema? Quando tu tem autocobrança exagerada, ela te atrapalha, ela suga a tua energia, ela aumenta o teu estresse, ela chega um ponto que se passa dali ela não te ajuda. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar os principais aprendizados que eu tive para aprender a lidar com a minha autocobrança, que talvez isso te ajude a lidar com a tua também. A primeira coisa que a gente precisa entender é de onde vem essa autocobrança. Para mim, ela vinha de uma vontade muito grande de querer ter melhores resultados, de querer crescer, de me desenvolver como pessoa, me desenvolver como profissional e ter essa pressa, né, de crescer o mais rápido possível. E como eu tinha consciência de que isso era tudo minha responsabilidade, que dependia de mim fazer o que precisava ser feito para chegar lá, e que nesse fazer que precisa ser feito também está embutida a consistência e a disciplina, eu me cobrava muito quando eu procrastinava, quando eu não fazia o que eu tinha dito para mim mesmo que eu ia fazer. E não era uma autocobrança saudável, onde tu reflete que, peraí, eu tô executando o que precisa ser executado na semana para eu atingir um objetivo que eu tenho no tempo que eu quero, ou eu tô me enganando, ou eu tô fingindo, dizendo para mim mesmo que na verdade eu tô executando bastante porque eu tô cansado, tô sentindo que eu tô me esforçando, mas ainda não é o suficiente. Eu ficava nesse questionamento se eu estava dando o meu melhor ou eu não estava. Eu tinha que estar fazendo mais ou eu podia estar fazendo menos, né? E principalmente se eu tinha que, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Então, para mim, vinha muito disso, essa autocobrança, essa vontade muito grande de atingir um determinado resultado e não saber se, não ter a convicção que eu estava dando o meu melhor, porque eu achava que eu sempre poderia fazer mais, só que quando eu não estava extremamente exausto no final do dia, eu me culpava, eu achava que eu não tinha dado o meu melhor. Ou, por exemplo, quando eu procrastinava ao longo do dia, eu terminava o dia me sentindo péssimo. Então, a minha autocobrança vinha disso, assim, essa vontade muito grande de alcançar um objetivo, de crescer e achar que eu não estava dando o meu melhor, que eu poderia fazer mais e que então eu merecia não estar alcançando o resultado ainda porque eu não estava dando o meu melhor. Eu sei que isso pode parecer loucura para ti que está ouvindo, mas era assim que a minha cabeça funcionava no passado. E talvez a tua autocobrança venha de outras fontes, mas se tu está assistindo esse vídeo é porque ela está ali. Então, essa é a primeira coisa, a gente tentar entender de onde é que essa autocobrança está vindo e uma terapeuta pode te ajudar nisso, tá? Quando eu estava na depressão e no burnout, foi na terapia que eu consegui entender muito melhor de onde essas coisas estavam vindo. Então, de onde ela vem é particular a ti e é interessante tu descobrir de onde ela está vindo, porque daí fica mais fácil de lidar com ela depois. Depois que eu entendi de onde ela estava vindo, eu percebi como ela afetava a minha vida. Então, ela afetava me impedindo de ter um descanso de qualidade e de ter momentos de descompressão. E eu só fui perceber isso muito depois. E é importante a gente entender que descanso e descompressão são coisas diferentes. Descanso é coisas que tu faz para recuperar energia, seja dormir muito bem, seja dar uma descansada, seja parar um pouco, às vezes, o fluxo do trabalho para dar uma respirada, 10, 15 minutos, pegar um ar e depois voltar. Então, isso que é o descanso, tu fazer coisas que tu sente que recuperam a tua energia. E descompressão é tu aliviar o estresse que tu acumulou ao longo do dia. Porque se tu acompanha o Vida de Titã e principalmente esse canal aqui, com certeza tu é uma pessoa que constantemente se tira da zona de conforto porque quer o progresso, né? Percebe já que o progresso está em tu fazer coisas que tu ainda não está acostumado a fazer, até que tu te acostuma com elas e daí tu passa a fazer outras coisas com mais intensidade, mais complexidade. Logo, tu diariamente está acumulando estresse no teu corpo, porque tu operar fora da tua zona de conforto, tu passar por desconforto, acumula estresse no teu corpo. Então, se tu não faz uma atividade
que tem o propósito de aliviar, retirar esse estresse do teu corpo, tu só vai acumulando, chega uma hora que ou o teu corpo estoura ou a tua mente estoura. Então, esses dois são muito importantes. Vou mudar os dedos. Esses dois são muito importantes, o descanso e a descompressão. E o importante aqui de entender o porquê eles são importantes é perceber o porquê eles são necessários. Se tu não descansa, chega uma hora que o teu corpo não aguenta mais. Se tu não faz uma atividade de descompressão com consistência, chega uma hora que a tua mente não vai aguentar mais ou o teu corpo. E eu não estou falando necessariamente tu baixar a tua imunidade a um ponto de tu ficar doente ou tu ficar muito estressado, tu ter dificuldade de lidar com qualquer pessoa. Mas a tua habilidade cognitiva também. Se tu não dorme o suficiente, tua capacidade de foco diminui. E daí tu vai precisar de mais horas para fazer uma atividade que antes tu fazia menos. E daí tu tá sacrificando o sono para trabalhar mais, quando na verdade se tu dormisse mais, tu ia conseguir fazer mais coisa em menos tempo e daí tu ia poder dormir mais também. Percebe? Então o descanso ele é extremamente necessário, tanto quanto a descompressão, porque não adianta tu ficar extremamente estressado e ter, como um exemplo que eu usei antes, ter dificuldade de conversar com teus colegas de trabalho, ter dificuldade de te relacionar com a tua família, porque tu tá com níveis de estresse muito grandes que foram acumulados ao longo do tempo e tu não foi lidando com isso. Então, se tu tem uma autocobrança muito grande, porque tu quer novos resultados, porque tu quer ter um desempenho melhor, entenda que descanso e descompressão são necessários para tu ter um alto desempenho de forma sustentável. Senão tu vai ter picos e depois vales, daí picos e vales, isso não é nem de perto tão eficiente e nem tão saudável. Beleza, agora que tu entendeu que é necessário descanso e descompressão, é necessário entender também que as pessoas são diferentes. Não baseia aquilo que a tua autocobrança está te cobrando, seja da consistência, seja da disciplina, seja do desempenho, com base nas outras pessoas. Porque elas estão, cada um está num determinado nível particular de disciplina, de desempenho, de consistência, tudo isso. Mas independente de qual pessoa seja, tem espaço para crescer, tem espaço para melhora. E é aqui que deve estar o foco, né? É como eu faço para melhorar os meus níveis de disciplina, enfim, qualquer coisa que a tua autocobrança esteja te cobrando, é entender como que tu faz para melhorar. Só que para tu entender como tu faz para melhorar, tu tem que entender onde isso está hoje. Por isso não faz sentido tu ficar te comparando com as outras pessoas, daquilo que a tua autocobrança te cobra, porque elas estão num nível diferente ou em combinações de níveis diferentes ou têm aptidões diferentes para desenvolver determinadas habilidades que é particular delas. Não faz sentido tu querer comparar os teus níveis atuais e te balizar com base nas outras pessoas, justamente porque somos diferentes, temos aptidões e facilidades e dificuldades diferentes. Então, como o importante é tu desenvolver essas habilidades que tu quer desenvolver, é imprescindível tu ter uma conversa super honesta contigo para entender onde é que tu tá, aceitar aquilo para daí então conseguir com mais facilidade focar no processo de melhora. Porque se tu tem uma disciplina nível 20, por exemplo, vamos supor assim, de 0 a 100, tá? E ou seja, de 10 coisas que tu te compromete para fazer no dia, tu faz 2, sempre. Vamos criar essa analogia aqui para o nível de disciplina. Não adianta tu ficar te comparando com pessoas que têm nível 8 e ficar te cobrando o nível 8, porque é um salto muito grande. Tu vai tentar botar o 8 e sustentar, só que a chance de tu conseguir é muito baixa. É pouco provável que tu consiga sustentar esse 8 e daí tu volta pro 1, porque o 2 antes é onde tu tava, só que agora tu tá exausto, tu tá estressado e tu volta pro 1. Então tu entender que tu tá no 2 para daí entender o que precisa ser feito para ir pro 3 e depois pro 4 e ter essa progressão, isso é extremamente importante. Logo, entender que as pessoas são diferentes, têm aptidões diferentes e velocidades diferentes e principalmente entender onde é que tu tá é imprescindível para tu conseguir focar no processo de melhora e consequentemente melhorar. E aqui entra outra coisa. Como eu falei antes, a minha autocobrança ela vinha muito de eu saber que eu não estava fazendo o que precisava ser feito na intensidade que eu gostaria para atingir os objetivos que eu tinha. Só que, ao mesmo tempo, quando eu estava trabalhando, eu estava tão exausto de não me permitir descansar, porque quando eu ia para o descanso eu não conseguia estar presente ali, eu ficava pensando nas coisas que eu não fiz ainda ou o quão mais eu deveria ter feito no dia, que eu não me conseguia descansar e daí eu dormia mal e acordava cansado no dia seguinte. Logo, quando eu ia para o trabalho e estava trabalhando, eu procrastinava muito, porque eu estava muito estressado, muito cansado
e daí por consequência não fazia o que precisava ser feito, e daí chegava a noite e o ciclo se repetia e isso virava uma bola de neve gigante. Mas como é que eu lidei com isso? Então, com tudo que eu falei até aqui e aprendendo a gerir meu tempo de forma eficiente. Por quê? Pensa comigo. Quando tu define teus objetivos de longo prazo com clareza, entende quais atividades tu precisa executar, sejam atividades singulares ou atividades que se repetem, que precisam ser executadas para eventualmente tu chegar lá. Aí tu pega essas atividades e distribui elas na tua semana através de um gerenciamento de tempo inteligente para tu ser o mais eficiente possível ao alocar essas atividades dentro da tua semana. Também remove as atividades que não estão vinculadas a esses objetivos de longo prazo e coloca ali teus hábitos saudáveis, coloca ali o tempo com as pessoas que são importantes para ti, tempo pessoal para ti, para as coisas que tu quer fazer, reserva um tempo para as coisas que tu tem vontade de fazer simplesmente porque tu tem vontade, coloca um tempo ali para os teus momentos de descompressão e tenha esse... só para ficar claro, não precisa preencher cada minuto do teu dia, o nível do quão minucioso tu vai ser com esse planejamento é de escolha tua, o que é um balanço, né, do que tu consegue fazer e tu tá a fim de fazer e que tu gosta de fazer, com o que precisa ser feito para tu atingir os objetivos de longo prazo que tu tem, né? Tem que achar a interseção desses dois círculos aqui. Mas assim que tu gerencia o teu tempo dessa forma, o que passa a acontecer? Tu garante que tu vai ter o teu tempo de descanso, que tu vai cuidar bem do teu sono, que tu vai ter os teus momentos para descansar e recuperar energia, porque tu vai alocar eles ali dentro da tua semana. Tu garante que tu vai ter teus momentos de descompressão, porque tu vai alocar aquilo na semana também. E por tu ter clareza que tu tá executando com consistência na tua semana as atividades vinculadas aos teus objetivos de longo prazo e por consequência tu conseguir enxergar com facilidade o progresso que tu está tendo nesses projetos para atingir os objetivos de longo prazo, quando chega o momento do descanso, o momento do lazer, o momento da descompressão, fica muito mais fácil de tu te permitir aproveitar esses momentos, porque tu sabe o que tu está fazendo, o que precisa ser feito para chegar lá, e tu também sabe que esse descanso e essa descompressão são necessários para tu manter esse desempenho alto de forma sustentável e não mais ter esses picos e vales. Então, galera, quando tu junta tudo isso e claro, não é uma implementação da noite para o dia, né? É um progresso de implementar tudo isso até que tu consegue gerenciar o teu tempo dessa forma, respeitar teus momentos de descanso, teus momentos de descompressão, não mais te comparar com os outros e dessa forma a tua autocobrança fica, essa fera que é a tua autocobrança, fica totalmente domada, sob controle e daí não só o teu desempenho, mas a tua qualidade de vida aumenta muito mais e, consequentemente, fica muito mais fácil de desenvolver disciplina, consistência e também resiliência. Agora eu quero te mostrar uma pessoa que passou por esse processo de aprender a gerenciar o seu tempo de forma inteligente, definir objetivos de longo prazo, as atividades, distribuir na semana, tudo o que eu acabei de falar. Olá, eu me chamo Túlio, sou engenheiro da computação e atualmente trabalho como programador para uma empresa americana. Sou professor e faço freelas de vez em quando. Antes de fazer a mentoria, eu já possuía uma carga de trabalho bem alta, que normalmente eram incêndios. Só que a minha maior dificuldade que eu tinha era com longo prazo, em tarefas que eram relacionadas comigo, que eu não priorizava tanto. E esse foi até o principal motivo de eu fazer a busca pela mentoria Titã. Ela me deu muita clareza nisso e com a metodologia proposta eu comecei a me priorizar, o que gerou diversos benefícios em outras coisas que eu nem imaginei que seria trabalhar durante o processo, tal como minha saúde, tempo com família, dentre outras coisas. E durante todo esse processo, eu comecei a levar a minha saúde mais a sério, perdi percentual de gordura, aumento de disposição. Outra coisa que eu passei a me preocupar mais foi com o tempo de descanso, que antes muitas vezes me sentia culpado por não estar produzindo alguma coisa. Para mim a mentoria valeu muito a pena, foram diversos benefícios que continuarei seguindo e melhorando, né? Mas de tudo que eu aprendi, algo para mim fez a maior diferença foi o tempo de qualidade com minha família, que hoje eu coloco na minha agenda um tempo para passar com minha filha e nesse momento celular desligado, o tempo é só dela e meu pra gente brincar. Então, se tu é um profissional que já percebeu a importância de tu saber gerir o teu tempo de forma inteligente e o impacto que isso causa no teu desempenho, no teu foco, na tua eficiência, eu te convido a marcar uma sessão totalmente gratuita de avaliação para a Mentoria Titã. É
É uma conversa conosco para a gente saber se e como a gente pode te ajudar a tu aprender a ter o melhor gerenciamento de tempo da tua vida. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Por hoje era só. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, que assim o YouTube entende que esse é um vídeo legal e vai mostrar ele para mais pessoas. E se tu quer ver mais vídeos desse tipo, te inscreve no canal e aperta no sininho, que assim o YouTube vai te avisar toda vez que nós lançarmos vídeos novos nesse canal. Tamo junto e até semana que vem.